paz e bem, estamos aqui para falar de urna eletrônica, né? Mas antes disso, peço a você, né, que se você não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe nas redes sociais e não esqueça do seu joinha, né, que ajuda o nosso canal. E aí, eu estava numa live outro dia e teve um bolsonarista, né, o mito, né, falando sobre urna eletrônica e como é que é, voto impresso e blá blá blá. Eu falei, gente, vocês não conhecem essa história, você não sabe o que está falando. Para me explicar isso, eu demoraria muito tempo e há muitos fatos e muitas datas para botar o texto dentro do contexto. Então, meu irmão e minha irmã, eu tive que pegar, né, e pegar todos os fatos, todas as datas. Eu vou ler aqui para vocês. Ah, você vai ler? Tem bolsonarista? O cara leu, já não estava lendo nada, tá ok? Tchau. Então vai embora. Porque há uma história por trás disso que talvez você não saiba. E por isso é que você está defendendo o voto impresso. Tá? Eu falo para vocês, pessoalmente, acho que não faz a menor diferença o voto impresso ou não. Apesar de muita gente dizer que dá mais segurança. Mas vamos ver isso aqui só analisando os fatos históricos e o que existe na realidade. Não no Brasil para lerdos. Tá? Então essa história do voto impresso, tá? Em 2013, tá? O Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucional, né, o artigo 5º da reforma eleitoral de 2009, que criava a exigência de um voto impresso. Tá? Por quê? Porque naquela época o voto impresso você levava para casa. Tá? Tudo que eu estou falando aqui tem link para depois dizer que eu não vim com dados, que eu cito fatos históricos e os caras dizem que isso não é dado. Porque a memória do brasileiro é aquele que nem estava procurando Dory, né? Ele esquece. Mas está registrado na história muito antes de Bolsonaro existir. Se bem que eu tenho a teoria que o bolsonarista existe muito antes de Bolsonaro, desde a época do Império, né? Então o que acontece? Em 2015 voltou o voto impresso. Passou na Câmara, tá? Quem capitaneou isso foi o Aécio Neves. Passou na Câmara em 2015 o voto impresso. A presidente ou presidenta na época era a Dilma Rousseff. A Dilma Rousseff escutou o TSE e viu que era impraticável isso no Brasil por causa do custo. E vetou. O veto foi derrubado em dezembro na Câmara, tá? Com o voto de 368 deputados e 56 senadores. Né? E aí, o que aconteceu? Era para ter o voto impresso em 2018, ao qual a Dilma disse que era inviável para o Brasil economicamente, até porque em 2002 já tinha sido feito, né, 2002, eleição Serra e Lula, ao qual Lula ganhou. Não sei se você sabe, isso faz parte da história. Eu espero que eu não precise mostrar dados disso, que o Lula ganhou, foi presidente do Brasil. Foi feito um teste no voto impresso e, em questão de segurança, nada mudou. Zero, zero, zero. Esse teste foi feito em 2002. Vai procurar aí. Então a Dilma falou, gente, para que a gente vai investir dinheiro nisso aí? Na época ia gastar mais de 1 bilhão e 800, 1 bilhão e 800, se você quiser arredondar, em algo que não dá certo, dentro dos cofres públicos. Quem vai bancar isso? Isso tudo a Dilma falou. Está dentro do veto da Dilma, que estava completamente certo. O custo era muito alto para algo que não funcionou. Isso foi demonstrado em 2002. Ela não tirou isso da cartola. Compreendeu esse ponto ou não? Aí beleza, pititi pototó,
derrubaram o veto da Dilma. O que aconteceu? Chegou 2018. Né? Aí em 2018, olha, tem que ter voto impresso, porque se o voto não for impresso, eu me lembro aqui que o pessoal falava que se não tivesse voto impresso, tá? Isso aí também não tem nos dados aqui embaixo. Foi a campanha que fizeram aqui, que se não tivesse voto impresso, ia entrar um psicopata, um débil mental, um retardado, né, para presidente da República. Um baita de um corrupto. Quem ganhou a eleição em 2018? Porque eles estavam visando no PT, a corrupção do PT. Por uma ironia do destino, entrou Bolsonaro. Tire as suas próprias conclusões. Mas, tio Cláudio, por que se em 2018 era para ser o voto impresso, por que não tiveram ali? Né? Por que não fez valer a lei? Porque para implementar o voto impresso no Brasil, iam se gastar 2 bilhões de reais. E não tinha isso em caixa. Agora, pensa comigo, né? Aqui no Brasil é assim, né? Errar uma vez é burrice. Errar 2 vezes, sabe por que errar 2 vezes? É porque o político, ele pode errar e gastar o seu dinheiro. Porque esses 2 bilhões não vai sair do bolso do Aécio Neves. Vai sair do seu dinheiro. Então, se você é bolsonarista que quer o voto impresso, eu peço a vocês que façam uma vaquinha para ajudar o vosso presidente. E não criem mais um imposto para me pagar por algo que não funciona. Foi demonstrado em 2002. Entendeu por que não teve voto impresso em 2018? Porque não tinha dinheiro para bancar isso. Agora nas eleições, as próximas eleições, o Brasil quebrado do jeito que está. Quebrado. Você, seu irresponsável, que sabe disso, que o Brasil está quebrado, e custa hoje muito mais do que na época de 2018 por causa da inflação, né? Já deve estar a 2 bilhões e meio para implementar o voto impresso. Você acha isso justo? Colocar o voto impresso? Só isso. Economicamente você acha que é viável? Na situação econômica atual do país? Obrigado. Né? O que acontece? Bolsonaro, tá? É aquela coisa. Eu não sei se vocês sabem, mas Bolsonaro foi a favor do voto eletrônico em 1993. Eu acho que nem os bolsonaristas conhecem a história do presidente dele, senão não teriam votado nele. Mas Bolsonaro foi a favor, em 1993, do voto eletrônico para que se evitasse fraudes. Tá? Depois ele evoluiu para o voto impresso. Mas, né, ou não. Né? Eu não sei se o Bolsonaro consegue evoluir. Hoje em dia, né, ele sabe que dificilmente ele vai ser reeleito. Acabou. A popularidade dele despencou, ele traiu todo mundo que acreditava nele realmente, tá? Que era base de apoio para ele. Se você apoia o Bolsonaro, fatalmente ele vai lhe trair. É o escorpião em cima do sapo. Se você não sabe o que é a história do escorpião em cima do sapo, tio Cláudio só lamento por vocês. Né? Então ele começa a criar teorias da conspiração. Ele e o Felipe Barros, eles pegam, né, vão lá e dizem que tem provas de 2018 de fraude. Gente, a Polícia Federal, na época, tá, dessa suposta invasão de hackers, desmontou isso. Não, em 2018 teve fraude. Cara, a Polícia Federal desmontou isso. Isso não é verdade. Obviamente a Polícia Federal deve ser todos comunistas, todos contra o Bolsonaro, né? Então, é a teoria da conspiração. Aí vem, né, aquele monte de mentira. Só o Brasil tem urna eletrônica. A gente, 46 países usam urna eletrônica. Suíça, Canadá, Austrália, os Estados Unidos e alguns estados, Japão, usam urna eletrônica. Né?
México, Peru, Coreia do Sul, Índia, Ásia, né? Então, os caras já vêm com um monte de lorota. Ah, o Barroso disse que era contra, que é do voto impresso. Você vai ver, eles tiram o texto do contexto e enfiam palavras na boca dos outros que não existe. Agora, eu vou tirar isso aqui, eu tirei de um site bolsonarista que é a favor do voto impresso. Para explicar para vocês o que é o voto impresso. Eu não tirei de foto de site de esquerda. Tá o link aqui embaixo. Confira. Confira, criatura. Não precisa acreditar no tio Cláudio, não. Né? Então o que acontece? O voto impresso, segundo o site, o que é o voto impresso? Você vai levar o seu voto para casa? Não. É que nem foi dado lá na Dilma, que era para ter sido aplicado em 2018. Você não levará esse voto impresso para casa. Você vai digitar o nome do seu candidato lá, botar o número lá, e aí do lado vai aparecer numa tela de vidro o nome do candidato de quem você votou. E aí será colocado isso numa urna fechada. Entendeu isso ou tem que desenhar? Então esse aqui é o X da questão. Entendeu? Aí no site deles, pra você ver como é que eu fico impressionado com o bolsonarista. Se o próprio TSE projetou o modelo de voto impresso, por que eles são contra a adoção dessa medida? Aí eles falam que não conhecem as políticas internas do TSE. Olha, tio Cláudio é federal. Eles não sabem, mas tio Cláudio sabe. Tio Cláudio acabou de explicar para vocês então por que o TSE é contra. Por que é inviável isso no Brasil? E os caras dizem que não sabem. Ou não querem saber. Por isso que o site é bolsonarista. Aí, vamos lá. O que é o voto impresso e para que ele serve? Continua no site bolsonarista, não saindo dele. Tá? Hoje, a urna brasileira só registra os votos em memória eletrônica. Isso gera vários problemas. Essa memória pode ser regravada. Então ele diz que pode haver uma invasão e essa memória do que foi gravado ali pode ter sido regravada. Porque o eleitor não enxerga o que está sendo votado. Apesar do nome do cara estar na tela, ele diz assim, olha, você bota 17 e a máquina computa 13, 15, 21, 171. Beleza. Né? Que ele está colocando aqui. Só que é aquela coisa. Que aí que é o legal da coisa, tá? Continua no site bolsonarista, absurdo é esse, que tem um registro que sai impresso da urna eletrônica, que é o RDV. E aí perguntaram, o RDV não vale? Aí o cara não. Porque se é o registro da memória eletrônica gravado na mesma urna, pelo mesmo software que realiza a contagem de votos. Isso significa que se a urna for comprometida, o que está impresso nela também está comprometido. Ah, mas Cláudio, eu pelo menos vou ver o voto que eu vou colocar ali na tela. Então é só pegar aquilo e contar. Isso é porque o cara não entende nada de segurança da urna eletrônica. Gente, é muito mais fácil você pegar aqueles votos que foram impressos, não foi escrito à mão, e trocar por outros votos que você violar uma urna eletrônica, que tem 30 camadas de segurança. Vide quando eram os votos no papel escrito, que isso era feito. Eu sei disso. Quem trabalhou em urna de sessão eleitoral, né, como... sabe disso. Eu sei de um caso que na época que era, né, marcar com o fizinho e, né, escrito lá, um amigo do meu pai, né, que na sessão ele votou, a mulher dele, ele era candidato, ele votou, a mulher dele votou, a minha mãe votou e a minha avó votou nele. Ele tinha pelo menos 4 votos ali e não apareceu nenhum.
Então, esse papo, na época que era escrito, imagina no que é impresso. Quantos nomes você pode escrever numa folha de A4, dependendo do tamanho, se for pequenininho? Cortar e botar lá. Então, né, é aquela coisa. Não se justifica. Foi isso que os caras detectaram em 2022. 2022 não, 2002, viu? Né? Aqui eu vou citar aqui um cara que os bolsonaristas gostam de citar, que é o Diogo Aranha. Se você não sabe quem é o Diogo Aranha, ele defende o voto impresso. Tá? Ele foi uma das primeiras pessoas que não era ligado ao governo a auditar uma urna eletrônica. É um cara que sabe do que está falando. Pelo menos, eu presumo que saiba. Então, o que acontece? Ele, em 2012, ele foi lá com a equipe dele, pegou uma urna eletrônica e tentou fraudar. E ele conseguiu recuperar os votos em ordem de eleição simulada, usando apenas informação pública. Esse ataque poderia ser usado para violar o sigilo da votação de uma sessão eleitoral. Então ele podia acessar a urna e os votos de quem ou que foi lá poderiam ser acessados. O voto deixaria de ser secreto. Né? Então, né, o que acontece? Foi um erro que ele detectou. O TSE foi lá e corrigiu. Ele mesmo fala isso, que o TSE corrigiu esse erro. E aí, vamos lá. Em 2017, né, numa das eleições, ele não participou, ele não fez auditoria porque tinha que assinar um sigilo, né, para que não se divulgasse o que foi informado. Ele não quis participar porque ele achava que essas informações deviam ser de âmbito público. Na época o TSE não. Como é que a gente vai dizer pro hacker como é que ele hackeia? Né? Como se uma coisa de sigilo, né, segurasse o cara que é fofoqueiro, mas beleza. Em 2017, aí ele voltou a fazer uma outra auditoria. Tá? E aí ele conseguiu adulterar o software de votação de uma máquina. É possível você, de uma máquina, adulterar o software. Tá? E ele botou um programa malicioso. Né, e tal. Né? E aí o que acontece? Só que para isso, ele tinha que ter acesso ao cartão de memória. E cada cartão de memória só abrange 50 máquinas. Palavras do próprio Aranha. Não são minhas. Então, para você adulterar todo o sistema do Brasil, você tem que... Imagina a quantidade de urnas eletrônicas e de chaves eleitorais que eles tinham que ter. De cartão, de instalação. Né? Os cartões de memória de instalação. A quantidade que ele teria que conseguir. Né? Aí o que acontece? O TSE foi lá e aumentou a resistência do sistema. Porque é um sistema novo. Ele vai ter erros. Óbvio, não existe sistema inviolável. Ponto final. Agora eu quero saber qual é o sistema que é mais difícil de violar. É a mesma coisa que eu posso falar para vocês. Não existe casa que não possa ser arrombada. Agora é o nível de segurança da casa. Vai ver a dificuldade ou não. Por exemplo, se você chegar na sua casa e tirar a porta da frente, né, a porta da garagem, a porta de entrada, vai ser muito mais fácil entrar do que o cara que botou uma porta, né, de madeira. E muito mais difícil você colocar uma porta de aço. Muito mais difícil se você tiver um cachorro vigiando do lado de fora. Muito mais difícil se você tiver câmera de segurança. Entenda isso. Mas é possível violar uma casa dessa? Eu posso. Pego um trator, atravessa o muro da frente, atravessa a porta e entro. Dou um tiro no cachorro e entro. Pronto. Só para você ter uma noção que o tio Cláudio também gosta de ser ilustrativo. Aí veio aquela coisa da fraude do mesário. Né, que o Aranha disse que tinha.
E o TSE, agora, né, diz que não. Isso aí agora não tem mais. Né, que é a fraude do mesário, porque há todo um sistema de log que dá informação, é um procedimento que existe, tá? Que dificulta essa tal fraude do mesário, suposta fraude do mesário, tá? E tal e tal. Só para vocês terem uma ideia do que se está falando. Tá? Que há o log, que é um mecanismo de transparência e auditoria disponibilizado pela Justiça Eleitoral. Neste arquivo constam o início e encerramento da votação, emissão de relatórios, aplicativos executados, ajustes de data e hora e execução de procedimentos de contingência e outros registros que auxiliam na avaliação dinâmica do voto. Então, o voto do mesário, né, vou deixar aqui a critério da sua imaginação. Para mim, não tem como. Até porque, recentemente, o que o Aranha falou, tá? Não é o Homem-Aranha, não. É o cara que entende do sistema. 10 de agosto de 2021. Não há comprovação de fraude na urna eletrônica. Porque o Aranha, ele pegou... O que ele fez? Ele pegou a máquina, foi lá e adulterou. Só que ele só fez isso. Os outros processos de fiscalização não foram feitos. Pelo menos o texto que ele botou. Que existem. Por isso que ele fala, olha, não tem indício. Você pode pegar aqui e botar 50 máquinas adulteradas, beleza. Mas há outros processos de averiguação externas que não dependem da máquina. Tá difícil de entender o que o tio Cláudio está falando? Aí vem, né, o bolsonarista e puxa aquela... Olha, houve fraude de Guarulhos de 2004, na urna, blá, blá, blá. Gente, isso se você for... Né, que o cara bota assim... 79.227 pessoas, né, que não compareceram, 79.227 pessoas, por coincidência apareceram como brancos e nulos. Foi o que os bolsonaristas estavam divulgando aí, né, contra a urna eletrônica, e depois fez se averiguar. Isso era mentira, né? Porque o que se tem de real, tá? E desculpa aí, né, nem seu presidente ficou na live de 2 horas, ele, né, conseguiu provar nada, porque o que tem de real é que desde dos anos 90 não existe denúncia de fraude. Acabou. Obrigado. Eu estou falando aqui de gente que vai lá averiguar isso. Essa averiguação é pública. Né? E é aquela coisa que eu falo. O voto impresso, bolsonarista, se você não entendeu até agora, sairia de uma urna eletrônica que estaria suspeita. Portanto, quando se frauda o voto eletrônico, que é muito difícil, é muito mais fácil também se fraudar o voto impresso. É um paradoxo. Né, duvidar do voto eletrônico e confiar no voto impresso. Ah, mas o hacker vem pela internet. Olha, a urna eletrônica ela não está conectada à internet. Tá bom? Ela tem 30 barreiras de segurança do sistema. Entendeu? Não é possível, tá, violar um aparelho sem deixar rastro. Olha a dificuldade que tem. Pois é, né? Há 3 mecanismos de segurança, os principais, tá, para você. 3 principais. É a assinatura digital, resumo digital e técnicas criptografadas. Seguranças em camadas. Tá bom? Então, né, só para você ter uma ideia, né, a assinatura digital é usada para garantir que o conteúdo, o arquivo digital, tenha a integridade verificada. Se for violado essa assinatura digital, já fica inválida. Já o resumo digital é uma síntese
de cada arquivo, dados e programas. É publicado automaticamente no portal do TSE. Se alguém violar a urna, o resumo é adulterado. E a segurança em camadas é o encadeamento de barreiras de ação de hackers. Se você adulterar qualquer um ataque a um, causa um efeito dominó que o sistema trava. Olha a dificuldade que tem. E o cara diz que isso aí, ó, é fácil de ser fraudado, mas imprimir papelzinho não é, né? Então, olha só, 6 meses antes da eleição, tá? O TSE, Tribunal Regional, né? O que ele faz? O sistema é aberto para o Ministério Público, partido político, Polícia Federal, universidades, entidade de classes, que se habilitem a verificar o programa. Então esse papo que só leigo que não entende o programa, que vai... Não. Tem gente que entende de programação e vai lá. Tem o próprio Aranha. Então quando o site bolsonarista fala que não, ali vai leigo que não entende bodega nenhuma, é de doer. É de doer. Né? 20 dias antes da eleição, o código é apresentado novamente, junto com os manuais, os documentos e os executáveis. Então o cara quer que eu creia que um negócio que é público, que envolve imprensa, partido político, inclusive do seu presidente, o Ministério Público, né? Tudo isso está num sistema de corrupção tal, secreto, que ninguém conhece, porque o seu presidente não tem prova nenhuma. Porque nem o cara que é do partido dele consegue provar. Fiscalizando ali. Ao término da eleição, os dados não vão pela internet, vão pela uma intranet. É uma rede privada do sistema eleitoral, que é disponibilizada pela telefonia. Tá bom? Ao fim da eleição, da urna eletrônica, a urna produz, né, gera o resultado digital de informação, o RDV. Esses resultados são impressos em várias vias. Uma é entregue ao membro do partido, ao fiscal do partido, de cada urna. E aí isso é colocado numa espécie de pendrive, a memória de voto, e viaja fisicamente até a Justiça Eleitoral. Pum, coloca lá. Tá? E friso para vocês, Cláudio, nesse processo há como, né, modificar isso? Não, por quê? Porque é impresso um boletim de urna. Se o que for postado lá não conferir com o boletim de urna que foi impresso antes de ser enviado, já é um problema, já detecta-se a fraude aí. Entendeu? Né? Para aumentar a segurança, esse arquivo é assinado digitalmente numa cerimônia pública, ao qual já citei lá em cima. Né? O TSE, a internet normal não é usada, é praticamente inacessível ela. E onde não tem internet? Vai por via satélite numa rede também privada. A contagem presidencial é feita no TSE em Brasília. Os demais, né? Você não sabe o que são os demais, prefeitos, governadores, são nos TREs. E os partidos políticos mandam fiscais que acompanham esse processo. Agora você quer me convencer que o partido político vai mandar um fiscal que não entende nada disso, que é um leigo ignorante, um jumento que desconhece como funciona a eletrônica, o processo eleitoral, que desconhece o computador. Olha, se o seu partido manda isso, o problema é dele. A jumentice é sua, não é do sistema, né? O problema não está no sistema, está na sua inteligimentice. O TSE adota um processo, uma série de rotinas e verificações que são abertas para todo mundo que quiser ver.
como foi o caso do Aranha, como eu citei lá em cima. Se você é técnico de informática bolsonarista, se você entende análise de sistema, você pode ir lá ver, é aberto ao público. Se você não vai, é porque você gosta de ficar de mimimi na internet divulgando mentira do seu presidente. E não quer aumentar a segurança do processo. E ainda por cima se realiza 2 auditorias nas urnas antes da votação, que são abertas aos interessados. As urnas preparadas para a votação também são sorteadas e são submetidas a uma espécie de simulação para que não ocorra aquilo que foi detectado em 2012 e 2017 pelo Aranha. Entendeu? Urnas são separadas. Beleza? Entendeu isso aí? Então é permitido a todos checarem as assinaturas digitais dos sistemas instalados nas urnas eletrônicas para verificar se elas batem com as que são feitas em cerimônia pública do TSE. Essa auditoria é feita imediatamente antes da votação, em sessões eleitorais sorteadas na véspera da eleição. Então vamos lá. Vamos para os 30 camadas de segurança. Lacre físico da urna. Sistema de controle das versões. Teste de software por várias equipes. 6 meses da abertura do código-fonte. Teste público de segurança. Cerimônia de lacração e assinatura digital pública. Cerimônia de geração de mídias, carga e lacre da urna. Tabela de correspondência. Cadeia de segurança de hardware. Processo de fabricação seguro. Projeto de hardware e software dedicados à eleição. Verificação de assinatura dos aplicativos de urna. Verificação da assinatura dos dados de eleitores e candidatos. Criptografia da biometria do eleitor. Criptografia da imagem do kernel do Linux. É que o sistema de urna eletrônica é Linux. Criptografia do sistema da urna. Criptografia das chaves da urna. Criptografia do registro geral do voto. Derivação de chaves da urna. Embaralhamento dos votos no RDV. Boletim da urna impresso. Assinatura de software dos arquivos de resultado. Assinatura do hardware dos arquivos de resultado. Criptografia do boletim de urna. QR, Code, no boletim de urna. Código verificador do boletim de urna. Auditoria do funcionamento das urnas. Conferência do hash e assinatura digital. Conferência no dia da eleição da autenticidade e da integridade dos programas instalados na urna. Log da urna. Entrega do registro digital do voto RDV. São 30 coisas que o cara tem que burlar para fraudar essa urna. Ao passo que o voto impresso é só o cara pegar a urna, trocar por outra, botar os votos que ele quer e beleza. Entendeu por que em 2002 foi detectado que o voto impresso não ia mudar nada? Tá aí. Espero que você tenha aprendido alguma coisa. Não precisa acreditar em mim, os dados que você quer, os links que você quer, inclusive bolsonaristas, estão aí. Então, meu irmão e minha irmã, mostre isso para o seu amigo bolsonarista que continua dizendo voto impresso e diga para ele fazer uma vaquinha para o mito. Ter o voto impresso porque eu não quero pagar mais um imposto para ter essa bodega. Eu não quero arrastar o Brasil em mais uma dívida, em mais um gasto desnecessário, já comprovado que não funciona, que é mais fraudado que não sei o que é o voto impresso. Vamos lá. Então,
gente, é isso, né? É como o cara falou em 2018, né? Se não tiver voto impresso, vai entrar um doido, um demente, né? O cara que o mais corrupto do Brasil na presidência. Olha o que deu. Então, paz e bem para todo mundo. Não estou dizendo que isso é o presidente, estou dizendo que o cara disse, citando o cara que disse isso na época, né? Defendendo o voto impresso. 2015, 2018, que a gente tinha propaganda no TSE. Você pode procurar aí na internet. Tem que tinha a propagandazinha do TSE. Aliás, quem me mandou essa propaganda foi até um bolsonarista. Para eu validar o voto impresso, eu falei, cara, realmente não está sabendo da história toda, né? Ele só sabe da metade, porque é um Brasil paralelo, né, que esse pessoal vive. Então, meu irmão e minha irmã, paz e bem para todo mundo. E até a próxima. Amém.